Em 2019, a ditadura militar voltou para as rodas de discussões e remexeu com memórias que o Brasil ainda tenta esquecer. O assunto começou nessa entrevista em que o presidente Jair Bolsonaro reclamou da atuação da OAB durante a investigação do caso da facada dada por Adélio Bispo nele. Foi quando atacou o presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz. Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Quero saber do presidente o que efetivamente ele sabe. E nós estranhamos que o presidente dedique seu dia a falar do passado, a atacar a memória dos mortos e a causar mais ódio numa sociedade que já tem muito ódio e já está muito dividida. Também em nota, o diretor para a América Latina da Human Rights, José Miguel Vibanco, disse que as declarações de Jair Bolsonaro sobre o desaparecimento de Fernando Santa Cruz de Oliveira são irresponsáveis, cruéis e merecem absoluto repúdio. O governo brasileiro anunciou que o presidente Jair Bolsonaro ordenou as devidas comemorações nos quartéis para o 55º aniversário do golpe militar que instalou uma ditadura no Brasil em 31 de março de 1964. Uma pesquisa da Datafolha jogou um balde de água fria no presidente. Na sua opinião, essa data deveria ser comemorada ou desprezada? 57% dos entrevistados disseram que a data deveria ser desprezada. 36% comemorada. A juíza Ivani Silva da Luz, da 6ª Vara da Justiça Federal em Brasília, proibiu nesta sexta-feira as comemorações do aniversário de 55 anos da instituição do regime militar no próximo domingo. Olha, a oposição quer explicações sobre o vídeo que celebra o golpe militar de 1964 e que foi divulgado pelo Palácio do Planalto. Um homem de meia idade não identificado fala sobre um tempo de medo e ameaça. Diz que o exército foi chamado pela população para impedir a ascensão do comunismo e, com o hino nacional tocando de fundo, fala 2 vezes que o exército nos salvou. O exército nos salvou. O exército nos salvou. Não há como negar. E tudo isso aconteceu num dia como um de hoje. Um 31 de março. Não dá para mudar a história. O presidente Jair Bolsonaro é um defensor da ditadura militar. Ele costuma minimizar casos de tortura e assassinatos que ocorreram no período, que durou até 1985. O exército não quer palmas nem homenagens. O exército apenas cumpriu o seu papel. Uma ação desastrosa de militares foi o estopim para uma rajada de críticas e tiros. O motorista Evaldo Rosa dos Santos, de 51 anos, morreu na hora. Os indícios apontam para um homicídio. Não vejo uma legítima defesa, é muito difícil. Da forma como foi, a quantidade de tiros. 10 militares foram presos em flagrante logo depois de serem ouvidos. O exército não matou ninguém, não. O exército é do povo, tá certo? Ele não pode acusar o povo de ser assassino, não. Houve um incidente, houve uma morte, lamentamos a morte de um cidadão trabalhador, honesto, e está sendo apurada a responsabilidade, que no exército sempre tem um responsável. Não existe essa de jogar para debaixo do tapete. A denúncia afirma que na ação os militares dispararam 257 tiros de fuzil e pistola. Segundo o laudo da perícia, 82 cápsulas foram recolhidas no local e 62 tiros atingiram o carro onde estavam o músico Evaldo Rosa dos Santos e sua família. Ao todo, 10 ministros votaram para libertar os militares sem restrições. A maioria da corte, que tem 14 ministros, e um presidente que só vota em caso de empate. A violência sem fim no Rio de Janeiro e a repercussão da morte de uma menina de 8 anos. Essa é a Kombi onde Agatha Félix estava quando foi baleada. No banco, o furo da bala. O tiro atingiu a menina de 8 anos pelas costas. Agatha Félix estava assentada na Kombi ao lado da mãe quando foi baleada na última sexta-feira no Complexo do Alemão. O motorista da Kombi disse que não havia confronto e que o tiro foi disparado por um policial militar. Os PMs apresentaram outra versão. Disseram que revidaram o ataque de bandidos
e que, para isso, usaram 3 fuzis. O laudo do Instituto de Criminalística revela que o fragmento encontrado no corpo da menina Ágata é compatível com uma bala de fuzil. A investigação da Polícia Civil mostrou que não houve tiroteio no local onde Ágata morreu, ao contrário do que afirmou a Polícia Militar na época, e que o policial responsável pelo disparo tentou, na verdade, atingir os ocupantes de uma moto que passou pela área em alta velocidade. O laudo da perícia mostrou que a bala disparada pelo policial militar se fragmentou num poste antes de atingir a Kombi onde Ágata estava. Ágata é a 5ª criança morta por bala perdida no estado do Rio só este ano. A violência no Rio também foi um fator determinante para um juiz tirar de uma mãe a guarda do filho. Há 10 dias saiu a sentença, favorável ao pai. A história foi revelada pelo jornal O Globo. A violência do Rio de Janeiro foi um dos argumentos do juiz para entregar a guarda da criança ao pai. Só que o que chama a atenção nessa decisão não é nem o resultado dela, e sim os argumentos usados por esse juiz. Ele diz que o menino deve se mudar para Joinville porque o Rio de Janeiro tornou-se uma sementeira de crimes, havendo para todos o risco de morrer. E não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal Primeira Impressão e comentar sobre qual foi o fato mais marcante de 2019 para você. Tu sabes que eu tenho lo que não tienen outras. Quando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota.